Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poder sentar, instante, por favor. Nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Esses dias todos, a gente celebrou e vamos concluir esse tempo na quinta-feira com o Corpus Christi, mas veja o tamanho das festas que a igreja nos deu de presente para poder a gente celebrar. Celebramos o Pentecostes no domingo, depois a gente hoje celebra a Trindade Santa e a gente coroa esse tempo com a solenidade do corpo e sangue do nosso Senhor. Mas o que é a Santíssima Trindade? A gente não precisa se esforçar para fazer um discurso teológico sobre a Trindade, porque desde pequeno, lá em casa, a gente já sabe o que é, quando os nossos pais nos ensinam a gente fazer esse gesto e acompanhando o gesto dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade. Quando nós pensamos na Trindade, nós pensamos numa realidade de família perfeita, numa realidade de comunidade perfeita e numa realidade de um amor extremamente perfeito. Essas três coisas parecem compor aquilo que nós vamos, aquilo que a gente está celebrando, na Santíssima Trindade. A família perfeita, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a unidade perfeita. E dentro dessa família, unidade perfeita, cabem todos nós. E se a gente olhar para essa Trindade e querer viver lá em casa aquilo que a Trindade vive, se esforçar para viver, está ótimo. Por quê? Porque na Trindade será hoje, no dia da Santíssima Trindade? Eu acho que tem alguma coisa comigo, né, Luciana? Começa a adoração, tem uma moto que passa para me arruinar o ouvido. Eu tenho um ouvido muito complicado, a orelha é grande, então os barulhos, parece que eu sou autista, possível. Mas na Trindade, na família da Trindade, eles têm cada uma função específica, não é? Que nem em casa. O pai, não é? Na Trindade, cada um tem uma função específica. O pai, ele cria. O Filho, ele salva, e o Espírito Santo santifica. O Pai não faz nada sem o Filho, que não faz nada sem o Espírito. Do mesmo jeito, o Filho não faz nada sem o Pai e sem o Espírito. Do mesmo jeito, o Espírito não faz nada sem o Pai e sem o Filho. Isso é a perfeição da Trindade. Imagina a nossa casa, a gente fazendo desse jeito. Nesta unidade perfeita, o pai tem uma função, a esposa tem uma função, e os filhos, que é o fruto do amor do pai e da mãe, têm uma função. Mas nenhum conseguir fazer uma coisa sem o outro. Isso aqui é família. Na Trindade Santa é assim. Todas as vezes que a gente começar a criar confusão em casa, a gente pode ter precisado se lembrar, não é? Nossa, a nossa casa, ela tem que ser um modelo, ter como modelo a Trindade. Então vamos parar com a confusão.
Cada um tem uma função, os filhos têm uma, a esposa tem uma, o marido tem outra, mas todos fazem um pensando no outro. E nada sem outro. Isso aqui é a família perfeita. Então, para a gente pensar em celebrar a Trindade, a gente vai pensar em celebrar a Trindade assim. Isso aqui é a família. E na comunhão, como é que a gente pode pensar na Trindade, né? Comunhão é aquela comum união. Então, todas as realidades da nossa vida, ela tem que ser pautada na comunhão. Aqui eu estou falando da comunidade. A comunidade, ela precisa também fazer cada um a sua coisa e não ser cada um uma gaveta, mas em unidade. Por exemplo, os leitores fazem, mas estão em comunhão com os ministros da Sagrada Comunhão, que estão em comunhão com o padre, que estão em comunhão com a música, que estão em comunhão com a assembleia. Isso aqui é a unidade perfeita. Já pensou as nossas comunidades agindo desse jeito? Todas as pastorais fazendo aquilo que é próprio, mas em comunhão. Hoje é o dia do grupo de jovens, né? Vai fazer uma festa, mas eu não vou aparecer porque é coisa deles. Hoje é o dia da espiritualidade dos ministros da Sagrada Comunhão, mas eu não vou aparecer porque é coisa deles. Isso aqui é desunião. A comunhão é diferente. A vida na Trindade é diferente. E a outra palavra que ajuda a gente a pensar nisso tudo é o amor, que é a marca maior. O Espírito Santo nada mais é do que o abraço do Pai e do Filho, né? Esta unidade perfeita do Pai e do Filho. Alguns dizem que são os braços, né? Os braços do Pai e do Filho, que gera o Espírito. E o Espírito é esse amor que vai inundar a vida da família e da comunidade. Então, sem o Espírito, a gente não fica uma trindade, né? Mas o Espírito não faz nada sem o Filho e sem o Pai. Logo, aonde está o Espírito, está também o Filho e está também o Pai. Aonde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Isso aqui é unidade perfeita. Se a gente for pensar na família, né? Deveria ser assim. Aonde está o Pai, está a esposa e está também os filhos. Aonde estão os filhos, deveria estar os pais e também, né, o pai e a mãe. Por vezes isso não acontece. Então parece que a coisa fica meio manca, faltando uma peça. Porque tem lugar que os filhos vão, mas os pais não podem entrar. Tem lugar que os pais vão, mas não levam os filhos. Então parece que vai faltando coisas ali. E a Trindade vai ensinando para nós. Aí a gente olha isso na primeira leitura. Moisés sobe de novo, lá para o Sinai. Lembra que ele tinha descido, o povo tinha feito um bezerro de ouro, tinha adorado o bezerro, que era um touro. Era um bezerro. Olha o tamanho da mentalidade das pessoas. Eles diminuem. A gente é capaz de diminuir aquilo que é grande. Então eles fizeram um bezerro. Poderia ter feito algo maior, não. A pequenez da pessoa humana limita a diminuir até o ato de adoração. Dito isso, Moisés viu, o súbdito ficou revoltado, Deus ficou revoltado também, disse: vou destruir tudo isso. Aí Moisés sobe todo piedoso e diz: não destrua não. Vamos fazer tudo de novo. E Deus se apresenta para ele. Aí se apresenta desse jeito: tem uma nuvem, aí aparece a voz e se esconde. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Senhor é um Deus misterioso, mas é um mistério que se revela e que se mostra para o povo. Mostrou-se para Moisés. Depois, esse mesmo Deus que se mostra para Moisés dizendo: não vou destruir mais de jeito nenhum, agora ele apresenta Jesus Cristo e no Evangelho diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho para que não morra todo aquele que nele crê. Olha que presente bom, né? A gente sendo presente de Deus,
Deus dá Jesus de presente para nós e diz que Ele amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para cuidar de nós. Mas aqui aparecem já as três realidades para dizer que a Trindade está em todos os momentos: Deus, o amor e o Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que não morra aquele que nele crê. Veja a grandeza de Deus. Deu de presente para nós Jesus e amou a gente de tal maneira que foi capaz de nos dar o Espírito Santo, que é o amor. Então nós não estamos desamparados. Por isso não dá para a gente virar as costas para um Deus que me ama desse jeito, que me protege desse jeito, que me dá um modelo para que eu possa seguir. E o meu modelo de seguimento é esse aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Modelo de família, modelo de comunhão, de comunidade e modelo de amor. E São Paulo explica para nós o finzinho da carta dele, nesse texto de hoje, quando ele diz para nós assim: olha, aquilo que se reza no começo da missa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Ou seja, a unidade da Trindade esteja presente na vida de todos e cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai,